Então, nessa segunda aula aqui do curso Gerador de Recibos, eu vou estar criando a tabela de usuários. Para quê? Eu vou emitir um recibo, eu vou precisar saber para quem que é esse recibo. Então, deixa eu abrir aqui o Access na pasta aqui de cursos, onde eu salvei na aula passada, gerador de recibos e banco de dados. Vou abrir ele aqui e vou criar a tabela de pessoas, certo? Aqui a senha, eu deixei a senha 123, ok? Você pode mudar essa senha se você quiser. A mesma história que aconteceu na aula passada, ó, ele vai pedir para você habilitar o conteúdo aqui, você habilita. E aqui eu vou abrir a tabela, na verdade não a tabela de usuário, eu vou abrir aqui o banco de dados, vou vir aqui no botão, na opção criar, clicando aqui, ele vai abrir as opções, eu escolho aqui a opção tabela. Você já pode dar um Ctrl S aí de sapo para poder salvar, certo? Ou então clicar aqui no disquetezinho e vamos chamar essa tabela de pessoa, ok? Nós vamos ter então a tabela usuário, que a gente fez no curso de Framework, certo? É importante você fazer esse curso para você ter um conhecimento do que foi feito, para você não pegar aqui o código já todo pronto, mas aí fica a seu critério. Se você quiser pegar a partir daqui, não há problema. Então, eu vou clicar aqui ó, no modo de exibição, eu vou escolher que eu quero o modo de design, para ele entrar nesse modo aqui. Todo primeiro campo de toda a tabela, eu coloco sempre ID, underline e o nome da tabela, ok? ID, pessoa. O tipo de informação vai ser numeração automática, que aí eu não vou precisar me preocupar com criar o ID. Depois eu vou colocar aqui o campo nome, vai ser do tipo texto curto, e é importante você definir um tamanho para o seu campo, tá? Eu vou colocar aqui um tamanho de 80 caracteres, por exemplo. Depois do campo nome, eu vou colocar o campo endereço. Não coloca C cedilha, não coloca acentuação, não coloca espaço em branco para nomes de campo, tá? Então aqui o texto vai ser texto curto também, e o tamanho eu vou colocar 80 também. Depois aqui do campo endereço, eu vou colocar o campo número, tá? O tipo eu vou colocar texto curto também, e vou colocar ele com 20 caracteres. Essas informações que eu vou colocar informações básicas para a geração do recibo, mas você pode colocar outras informações, tá? E de acordo com a sua necessidade. Então, vou colocar aqui, ó, município. Depois do município, o tipo aqui de informação, vou deixar texto curto também. O tamanho, eu vou colocar 80 caracteres também. Depois aqui do município, vai ser o campo estado, tipo texto curto também, e eu vou colocar também 80 caracteres. Depois eu vou colocar um campo para receber o documento da pessoa, seja CPF ou CNPJ, tá? Então, eu vou chamar ele aqui de CPF CNPJ, ok? Vou deixar ele aqui com texto curto e vou colocar o tamanho dele de 18 caracteres. Por que eu estou colocando 18? Esse campo ou vai receber o CPF ou o CNPJ. Então, o CNPJ ele tem aqui ó, um formato assim, ó, 00, 123, 000, mais um 0, barra 00. Eu acho que é assim. Então, aqui, esse tamanho aqui, ele tem um total de 18 caracteres, tá? Eu não estou lembrado se é assim exatamente, mas espera aí. Aqui, ó, esse é o formato de CNPJ correto, tá? Então, ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 caracteres, certo? Então, eu vou colocar a quantidade exata que eu preciso, tanto para CNPJ ou para CPF, que é um tamanho menor. Então, aqui agora, essas são as minhas informações. Toda tabela que a gente for criar, nós vamos colocar aqui o campo data do cadastro, para poder armazenar a data e a hora que esse cadastro foi efetuado. O tipo de dado, você pode abrir aqui, ó, escolher data, hora. Aí você vem aqui em valor padrão, clica nesse botãozinho pontilhado aqui, vem aqui em funções, clica em funções internas e dá 2 cliques aqui, ó, seleciona o campo data, hora aqui, dá 2 cliques nessa opção agora. Aí vai aparecer aqui em cima,
você dá um OK e vai aparecer aqui, ó, igual agora e parênteses aberto e fechado. O que significa isso? Quando você inserir a informação, o próprio banco de dados vai colocar a data e a hora atual do seu computador. Você não vai precisar se preocupar com esse campo data de cadastro. Em seguida, eu vou colocar aqui, ó, o ID de cadastro do usuário, ou seja, qual foi o usuário que cadastrou essa informação. O tipo aqui, ó, você pode colocar número, tá? Porque ele vai receber o ID da tabela usuário, o ID do usuário que está logado na planilha. Depois eu vou colocar aqui, ó, o ID de alteração do usuário, ou seja, quando sofrer alguma alteração nessa informação, eu quero saber quem foi o usuário que fez essa alteração. Então, vou abrir aqui, vou escolher o tipo número, e por último aqui, eu vou colocar a data da alteração. No caso, sempre vai armazenar a data da última alteração, ok? E aqui eu vou pegar data, hora, e não vou determinar aqui valor padrão, ok? Aqui no usuário que fez a alteração, ó, a gente pode definir que o valor padrão aqui vai ser 0, já até está 0, então tá certo. Então, feito isso, eu vou aqui salvar a nossa tabela. Agora, nós temos aqui as nossas duas tabelas. Então, essas vão ser as informações que eu vou querer. Aí, igual eu te falei, se você achar que há necessidade de colocar mais coisas, coloca. Mas é importante que você faça como eu estou fazendo, para você aprender, né, a desenvolver. Depois que você aprender, aí sim você começa a criar. Aqui eu acabei esquecendo do campo bairro, tá? Deixa eu ver se eu consigo inserir ela aqui, ó. Cliquei com o botão direito sobre o campo município ali, inserir linha, coloco aqui o campo bairro, o tipo texto curto também, e aqui o tamanho de 80. Então, vou salvar o meu projeto. Na próxima aula, então, a gente vai criar o formulário lá no Excel para a gente estar cadastrando essas informações aqui.